Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre alguns fenômenos ondulatórios utilizando efeitos de guitarra. Bora pro vídeo. Então, pessoal, antes de começar com a guitarra em si, eu tenho que falar com vocês de algumas características do som, tá? Nós temos aí várias características, né? Timbre, intensidade, potência sonora, nível sonoro. Nós temos, frequência, né? Quando a gente fala, por exemplo, aumenta o som, cuidado, eu estou pedindo para aumentar a intensidade sonora, né? O nível sonoro. Mas na verdade um som alto é um som de alta frequência, um som agudo. E um som baixo é um som grave, um som de baixa frequência. Então toma cuidado com isso, tá, pessoal? Bom, nós temos no nosso ouvido uma chamada persistência acústica. O que seria isso? Eu só consigo distinguir o segundo som do primeiro depois de um intervalo de tempo de 0,1 segundo. Então aconteceu um bater de palmas. Eu só consigo definir o próximo bater de palmas, né, continuando batendo palma, em 0,1 segundos após. É um tempo que o cérebro demora para decodificar aquele som, né, que entrou no seu ouvido. É uma chamada persistência auditiva ou persistência acústica. Então acaba acontecendo vários fenômenos sonoros devido a essa persistência acústica, né, existir. Então o eco, na verdade, ele só existe, né, quando você consegue distinguir o próximo som do som original. Distinguir o primeiro som do próximo em seguida. Eu só consigo fazer essa distinção após 0,1 segundo. Porque durante esse tempo, o primeiro som fica gravado ali. Então, galera, a reflexão sonora ela pode ser dividida em 3 pequenas partes. Vamos colocar assim, né? Quando ocorre, né, um reforço do som, por exemplo, quando você canta no banheiro, a distância é muito pequena ali de você, né, para as paredes do banheiro. Então a velocidade do som, por ser muito grande, vão ocorrer múltiplas reflexões sonoras que vão acabar acarretando um reforço na sua voz. Por isso que o som, né, no banheiro, né, ganha aquela reverberação, fica cheio. Por ocorrer várias, né, reflexões, esse som vai chegar multiplicado com reforço no seu ouvido. A reverberação já dá uma cauda para esse som, já dá um prolongamento, né, uma profundidade para esse som. E o eco, né, é quando o som bate no obstáculo, volta depois ou então exatamente em 0,1 segundo. Esse seria o tempo mínimo para ocorrer o eco. Então a diferença entre reforço, reverberação e eco está no ΔT. Se o ΔT for muito curtinho, né, as paredes do banheiro são muito próximas de mim, então o tempo, né, é muito pequeno, nós temos o reforço, né, o enchimento do som. A reverberação já ocorre em distâncias maiores, né? Então você tem ali um prolongamento, uma cauda do som. Eco, quando esse som, né, é distinto do primeiro. Nós conseguimos fazer a distinção entre o próximo som do som original. Isso só ocorre após 0,1 segundo. Então eu estou aqui com a guitarra, né, e vou mostrar para vocês como a gente pode reproduzir, tá, esses fenômenos ondulatórios através de um pedal. Então existem, cara, uma infinidade de pedais. Existe uma infinidade de pedais, às vezes do mesmo efeito. Por exemplo, reverb, né? Existem trilhões de reverbs, né? Delays, pô. E geralmente são os pedais mais caros, tá, pessoal? Porque a qualidade aqui é notável quando você varia, de repente, de marca para marca. Bom, vamos lá. Primeiro que eu coloquei aí o reverb, né? O reverb dá essa cauda, essa profundidade no som. Vou ligar ele aqui. Repara, sem reverb, com reverb agora. Tá vendo? Ele enche, né? Ele dá uma profundidade, dá uma cauda pro som. Então tá aqui, né, pessoal? E dentro de um mesmo reverb você consegue aumentar essa profundidade ou diminuir. A gente vai categorizando, né? Room, hall, plate. Existe o shimmer, né? Que a galera da igreja usa muito, né? O shimmer, ele dá, é tipo um tecladinho após o som. Fica bacana, dependendo da ocasião, fica bacana. Vou aumentar aqui um pouco a cauda. Ele prolonga mais o som, né? Agora o delay, pessoal. O delay é o eco propriamente dito. Então você pode aumentar a quantidade de repetições, você pode aumentar a cauda, né, desse efeito. Você pode regular o número de batimentos por segundo. Existem N delays, tá? Inclusive você pode regular com o chamado tap tempo. Você regula
a frequência de batimento do delay. Deixa eu colocar aqui para vocês. Sem delay, com delay. Aqui eu coloquei uma repetição muito rápida e uma caudinha muito curta, né? Ó. Mas eu tenho outro aqui. Mais longo, tá vendo? Então eu consigo fazer distinções entre o primeiro e o segundo som. Já no reverb não, eu só vejo aquele enchimento, né? Aquela cauda crescendo. Então no eco, reverb. Pessoal, existe um fenômeno chamado batimento. O que seria o batimento, né? Quando você tem leve desafinação entre um próximo som, uma leve desafinação entre duas cordas, por exemplo. Vou criar isso aqui de propósito, tá? Consegue perceber esse batimento? Nós temos aqui, né, uma corda levemente desafinada em relação à outra. Eu vou afinar agora. Sumiu o batimento. Nós temos aí o som, né, uníssono, quer dizer, as mesmas frequências, tá? A corda de baixo e a corda de cima, né, estão batendo a mesma frequência, tudo bem? Então eu posso criar esse batimento, múltiplos batimentos em relação ao som original. Várias desafinaçõezinhas, né, leves desafinações em relação ao som original para encher, para engordar, como se fosse um coro, tá? Um coro de vozes. A gente chama esse tipo de efeito de coros. Tem várias ondinhas ali sobrepostas, então eu consigo criar, né, várias interferências com sons muito próximos, tá? Gerando interferências construtivas, destrutivas, tudo bem? Então o chorus ele vem a somar vários batimentos ao som original. Agora o drive, né, galera? O drive ele veio para alterar o formato da onda. Ele pega ali a cabeça da onda e consegue criar distorções. A nossa capacidade de detectar essas distorções no decorrer do comprimento da onda, a gente chama isso de timbre. Então o drive ele vai alterar o timbre, né? Ele vai dar uma rouquidão ao som. Olha isso. Sem a distorção. Com a distorção. Quer dizer, é a mesma nota, só que com o timbre alterado. Bom, esse é o drive, né, pessoal? Você pode criar, inclusive, o drive na voz. Então você consegue alterar a onda distorcendo, né, gerando leves distorções no decorrer do seu comprimento de onda. Então você tem os pedais overdrive, os distortions, né, e os fuzz. Isso vai depender muito do tipo de distorção, como você altera o formato da onda. Tudo bem? Se é uma alteração mais leve ou se é uma alteração mais abrupta ali, mais grosseira. E vai depender muito do tipo de efeito que você gosta, tá? E o wah-wah, cara, o wah-wah, né, tem esse nome porque parece uma criança chorando, wah-wah, né? Inclusive tem um famosão chamado Cry Baby, né? Criança chorando. O que acontece, né, com o wah-wah, que ele é um filtro de frequência. Você altera ali através de um potenciômetro, você altera em frequência aguda e grave. Então ele gera o efeito Doppler, né, que a gente estuda, né? Na escola ele gera o efeito Doppler de forma eletrônica. Tudo bem? Ó, eu estou com a corda grave, eu estou com som grave, ó, e vou para o agudo. Por isso que é o wah-wah, né? Imagina, né, aquele carro, aquela ambulância se aproximando de você e você parado num ponto de ônibus. O som tende a ficar mais agudo. E depois que ele passa, o som tende a ficar mais grave. Isso tem a ver com a compressão do comprimento de onda em relação a você e o alongamento do comprimento de onda em relação a você. Então o movimento relativo entre a fonte e o observador que causa o efeito Doppler, né? Aqui eu posso reproduzir através de componentes eletrônicos, né? Componentes elétricos. Eu estou aqui variando um potenciômetro, variando a resistência dele,
consequentemente variando a corrente que entra e sai, né? A gente também pode chamar isso de impedância do potenciômetro, e com isso, né, eu consigo ter o som mais agudo, o som mais grave. Então o auá, ele altera a frequência do som entre agudo e grave. É um som muito bacana, cara. Eu posso somar um overdrive, por exemplo. Eu gosto muito, cara. Gente, espero ter ajudado. Muito obrigado e até a próxima.